Salve, salve, meu povo! Hoje começa a série sobre Exu e Pombagira. Entre comigo nessa viagem. Ouça o vento. Ele vai trazer a história de hoje. Deixe-se levar. A história de hoje é sobre o grande guardião dos caminhos e da linhagem dele. Eu estou falando de seus 7 encruzilhadas na linhagem de Exu Tranca-Rua das Almas, o grande guardião dos caminhos. Salve seu Tranca-Rua das Almas, salve seus 7 encruzilhadas. Vamos à história? Bem, boa noite. Minha história começa há pouco tempo. Eu digo que eu trabalho para o homem. Eu não sou homem, não. Eu trabalho para o homem. Eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre trabalhei muito. Eu me lembro que eu trabalhava muito, que eu queria dinheiro. Eu queria dinheiro. Eu era pobre. Eu ajudava muito minha mãe. Eu lembro ainda que eu tinha uma namoradinha, mas o meu foco, eu prestava atenção na minha mãe. Eu gostava muito da minha mãe, eu gosto muito da minha mãe. Eu sempre estudei, sempre trabalhei, como todo mundo, né? Todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer uma casa boa, um carro bom. Todo mundo quer viver a vida, né? Hoje eu tô morto, mas eu também queria viver minha vida. Queria viver minha vida, eu ajudava muito minha mãe. Eu queria dar uma casa para ela, gente. Eu queria dar uma casa para ela. Eu queria muito ajudar minha mãe, mas eu queria dinheiro também. Eu queria progresso. Todo mundo quer progresso na vida. E eu era mais um desses que queria progresso. Eu estava estudando, eu estava trabalhando e eu já ia me formar, eu estava fazendo curso. Eu chegava em casa já muito cansado, quase não tinha tempo para ver minha namoradinha, mas eu dava um jeito, né? Porque na vida a gente dá jeito para tudo. Eu me lembro da minha morte. Lembro da minha morte. Eu vou contar para vocês. Até porque eu sou Exu. Seus 7 encruzilhadas. E eu vou contar. Eu já falei que eu era muito pobre, né? Eu era muito pobre. Muito pobre. Nesse dia, eu lembro que eu estava saindo da faculdade, estava saindo da escola e estava indo para minha casa ver minha mãe. E eu estava muito cansado, eu não prestei atenção, eu estava atravessando a rua. Eu só me lembro de ouvir barulho de carro. E quando eu olhei para o meu corpo, ele estava ali no chão, ensanguentado. Eu não lembro direito o que aconteceu, eu só vi meu corpo no chão. E aí eu vi que eu estava vivo. Meu corpo estava ali no chão, mas eu estava vivo. Eu estava vivo. Como que pode acontecer? Meu corpo está ali no chão e eu continuar vivo? Todo mundo diz que quando a gente morre, a gente dorme, mas eu me vi. Eu vi meu corpo. Como eu posso estar morto? Eu estou vivo. E eu vi ali, e todo mundo viu uma aglomeração, todo mundo ali perto de mim.
uns chorando, outros gritando, outros pedindo ajuda, pedindo médico, pedindo socorro. Isso aconteceu mais ou menos, eu não lembro o tempo, não lembro em que ano isso aconteceu, não lembro o tempo, eu lembro que aconteceu. Mas eu me vi. E aí eu comecei a ver um monte de gente, um monte de outros espíritos, né, como eu. Comecei a ver um monte de outros espíritos e se aproximou de mim. Um espírito muito antigo se aproximou de mim, um espírito muito antigo, me perguntou o que eu estava fazendo ali. E aí esse espírito me levou para um lugar que eu não sei qual é. Me levou para um lugar, disse que eu tinha que aprender algumas coisas. Esse espírito me educou, mas eu queria ver minha mãe. Eu queria muito ver minha mãe. Eu queria ajudar minha mãe. Eu queria dizer para minha mãe que eu tô bem, que eu tô vivo. Eu não aceitei minha morte, não. Não aceitei minha morte, porque eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha muita coisa para fazer. Eu queria ajudar minha mãe, eu queria dizer para minha mãe que a gente não pode correr atrás de dinheiro, nós não podemos correr somente atrás de dinheiro. Que esse negócio de correr atrás de dinheiro, atrás de progresso, isso é triste. Eu quase não vivi minha vida e agora eu estou aqui nessa situação. E esse espírito, ele me ensinou bastante. Eu andei muito por essa vida. Eu andei muito, andei. Eu descobri que existem 7 reinos. Eu andei por muitos desses reinos, eu andei por muitas terras. Esse espírito muito antigo me ensinou e ele disse que meu nome agora é outro. Esse espírito disse que meu nome é 7 Encruzilhadas. E eu me lembro bem que quando eu morri, eu estava na rua. Eu morri na rua. E quando eu morri, eu vi que realmente tinham 7 encruzilhadas, mais ou menos eram 7 encruzilhadas. Então esse homem falou que a minha vida era muito parecida com a dele. Esse espírito queria me ensinar. E me ensinou a como comunicar com a minha mãe, a como falar com a minha mãe. Eu fui andando de reino em reino, de lugar em lugar. E nesses lugares onde eu andei, alguns espíritos desse mesmo homem, 7 encruzilhadas, 7 encruzilhadas, gostei. Eu gostei desse nome, gostei de ter recebido esse nome. E aí eu fui aprender sobre esse nome. Fui em outros reinos aí aprender. Ele disse que a minha missão é ensinar, é falar com pessoas que também morreram dessa mesma forma que eu, ensinar pessoas, ajudar pessoas que morreram dessa mesma forma, ou ensinar pessoas que têm problemas com o dinheiro, com o progresso, porque eu morri correndo atrás de progresso, de dinheiro. E ele ainda me falou que dinheiro não é tudo na vida. Eu entendi isso, eu queria comunicar com a minha mãe isso. E aí ele me ensinou, nessas andanças todas por esses reinos, eu descobri como falar com a minha mãe, eu colocava, toda vez que minha mãe dormia, eu colocava barulho, sabe, de tambor, de atabaque, porque eu fui ensinado, eu ouvia uns barulhos desses, sabe, quando eu era pequeno. Então veio no meu mental e eu comecei a colocar no mental da minha mãe também, na cabeça dela, sabe, barulhos de atabaque.
E ela foi caminhando até o lugar onde tem atabaque, onde tem barulho. E ela começou a seguir naquele lugar. E naquele lugar eu fui tentar entrar, não consegui entrar não. Quando eu cheguei naquele lugar tinha um homem grande, né? Um homem alto. E aí esse homem começou a falar: ei, ô. Quer entrar aqui por quê, rapaz? O que você quer aqui? Qual o seu nome? Aí eu falei meu nome é Sete Encruzilhadas. Levei minha mãe lá, sabe? E esse espírito, ele me ensinou como eu descobri uma forma de falar com a minha mãe, de que os espíritos, eu encontrei outros espíritos lá dentro desse local. Eu vi os espíritos bebendo, eu via outros espíritos lá e eu encontrei um espírito que fica perto da minha mãe. Ela se chamava Maria Farrapo das Almas. E depois eu a vi. Eu não vi mais minha mãe, eu vi Maria Farrapo das Almas. Eu vi essa mulher entrando na minha mãe. Eu via espíritos entrando nas pessoas e aí eu descobri que eu podia incorporar. E eu pedi para essa moça, para essa mulher, ela me ensinar. Eu pedi para trabalhar junto com ela, para ajudar minha mãe junto com ela. Ela aceitou. E aí ela me contou a história dela. Eu perguntei por que o nome dela era esse, qual era a história dela. E ela me ajudou. Ela me explicou qual era a história dela. E hoje eu entendi que a minha missão, que o meu trabalho é ajudar pessoas que têm dificuldade, que têm caminho fechado. Que tem caminhos fechados para dinheiro, para progresso. Eu descobri que Exu e Pombagira é progresso. Eu estou aprendendo muitas coisas. Ainda estou aprendendo muitas coisas. Mas o que eu posso dizer é que eu me chamo Sete Encruzilhadas. Se você estiver caminhando numa encruzilhada e quiser falar comigo, é só me chamar, que eu estou aqui para ajudar.